Mas agora eu tenho uma dúvida que é um pouco complexo até, que eu já vi que vocês trabalham bastante com isso. Sobre aquele jovem que já está endividado desde cedo. O que ele deve fazer para tratar com esse endividamento? O que ele deve fazer no sentido de largar dessa dívida para começar a aplicar o que vocês falaram anteriormente do planejamento financeiro futuro? Porque você tem que priorizar primeiro pagar a dívida negativa, né? A dívida maligna aí, para depois você começar a trazer o seu planejamento futuro, certo? Uhum. Olha, eu vou falar um pouco, mas deixar a Anice falar. Vamos pensar, fazer o seguinte paralelo, tá? Nessa colocação que você fez, Diego, pensar que uma dívida fosse uma doença. Legal? Sim. Imagine, você tem uma doença, o que para essa doença curar, às vezes o que precisa de um remédio. É gostoso o remédio? Não. Não é. Nem remédio, nem tratamento, não é gostoso. Então, eu entendo assim, entendo o seguinte, se você tem uma dívida, você tem que encarar a realidade. E talvez você vai ter que a solução não é gostosa, é fazer sacrifícios. Primeira coisa que você tem que fazer é olhar para o que você tem. Aí você fala assim, a pessoa é muito jovem, mas às vezes o jovem, se tem uma dívida, por que ele tem a dívida? Ele comprou um carro e não conseguiu pagar, comprou uma moto, fez uma viagem. Às vezes ele fez alguma coisa dessa que gerou uma dívida, mas tem um ativo, ele pode ter um ativo. Então olha para o que você tem e o melhor que você tem a fazer, talvez, tem aquele ditado que vão-se os anéis, ficam-se os dedos, é isso? Né? Então, vão-se os anéis, vende o carro, paga essa dívida, aí batalha lá, trabalha e tal, compra outro carro, mas pelo menos se você não está trabalhando para ninguém, porque quando você tem uma dívida, você está trabalhando para alguém. Para duas pessoas ainda. Você está trabalhando onde você trabalha e para o crédito que você tem que pagar. Para a instituição financeira. Sim. Tá? Isso, inclusive, é bíblico. Se você tem dívida, você é escravo desse credor. Se você quer ser escravo, não vale a pena. É muito caro isso. Tá? Então, fica aqui uma dica. Olha para o que você tem, talvez faça um sacrifício. É a forma mais rápida de você liquidar. A especialista disso aqui é a Eunice, né? Fala aí. É endividamento, que trabalhar com os endividados e tem jovem realmente. Mas o Rogério falou bem, é uma doença. Que estágio que você está nessa doença? Ainda tem tratamento? Você está na UTI? Às vezes está na UTI. Aí a gente vai ter que recorrer aos órgãos de proteção do crédito aí para negociar. O banco vai chegar no momento que você fala, não tem como, ele não tem plano de saúde, vamos fazendo essa metáfora que o Rogério usou. Serasa pague sua dívida, que muita gente desconhece, que a dívida está lá, já com negociação, às vezes de redução de todos os juros, e é daquele valor que deve 10%. Então, várias pessoas que eu aconselhei te desconheciam totalmente. Teve programa Desenrola, mas o Serasa tem direto lá, pesquisa que tem lá o desconto, porque o banco ele fala, eu vou ter que jogar isso em provisão, eu não consigo mais, essa pessoa ela está na UTI. Então, em que estágio que está a doença? Em algum momento você vai poder tem algo para vender, para comprar o remédio. Tem momento que já não dá mais. Então, apele com o Serasa, Procon, com a Defensoria Pública, que tem realmente os super endividados, tem a Defensoria Pública, você vai lá, a Defensoria chama todas as instituições e fala, ó, ele tem boa fé, ele quer pagar, como é que nós vamos fazer aqui com ele? Então tem instrumentos, precisa de ajuda, a pessoa precisa de ajuda, é uma doença de fato. E muitas vezes você vai ajudar esse endividado e ele vai voltar a endividar de novo. Mas, então, tem os instrumentos para ajudá-lo nesses estágios, como o Rogério mencionou, e o outro, quando não dá mais, Serasa, a Defensoria Pública, existem os instrumentos institucionais para ajudar essa pessoa que se endividou e não consegue sair da dívida. Deixa bem claro para o pessoal ali, que a gente não deve também deixar chegar no último estágio da doença, né? Sim. É sempre bom começar a tratar desde cedo, então ter essa mentalidade aí de quanto antes você começar a tratar dessa dívida,
melhor você vai ficar no futuro. Sim. Ou então melhor prevenir do que remediar também, né? Sim, claro. Tem essa também. Dívida é renda futura que você não Sim. você gastou algo que você não auferiu ainda. Sim, né? exato. Todo o conceito de empresa a gente aplica na vida pessoal, né? Então é coisa, se endividou demais, falência. Sim. A gente não tem aqui no Brasil ainda o instrumento de falência da pessoa física, mas pode chegar, vir a ter, né?